Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje então comentar aqui a história das origens da consciência do Erich Neumann, que tem um prefácio do Jung, inspirado da Cultrix. Muito obrigado, editora, vocês estão sempre acompanhando. Por isso que o canal está crescendo, recebendo livros, é muito importante o seu apoio. E por você estar sempre assistindo também. Esse ano a gente renovou com a Cultrix, a gente vai receber livros, fiz outras postagens nas outras redes sociais aqui do canal. Vai estar tudo aqui no card na descrição. Esse livro é muito bom, certo? Na questão de produto, ele é bem bonito, página amarela, um ótimo espaçamento aqui para vocês lerem com tranquilidade. Como ele tem muito conteúdo, muita informação, eu vou fazer um panorama geral do que eu consegui encontrar, o que eu gostei, o que eu não gostei. Acho que basicamente isso aqui eu gostei de tudo, a proposta dele, escreve muito bem, é muito fácil de entender. Então eu vou comentar um pouco dos capítulos, da proposta do autor. Talvez eu leia algumas páginas ou não, porque como ele tem uma sequência, digamos assim, explicativa, tem os símbolos e depois uma conclusão, não sei se eu vou conseguir resumir, digamos assim, numa resenha curta, algumas das conclusões. Enfim, depende, né? Cada livro tem alguns que eu consigo ler um pouco mais de partes, outros um pouco menos de citação, mas de modo geral ele é um livro muito bom, gostei muito da leitura e depois da rápida introdução do canal eu parto para os comentários. Então, como sempre, pedi aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição com o seu link. Chega no site, compra livro ou a partir dos links aqui do canal, compra outras coisas. Você está ajudando. Tem o botão de membros, tem o botão de valeu. Vou pedir também para você participar aqui dos comentários, é muito importante, motiva, certo? Quando você participa, incentiva aqui, eu leio, eu tento responder na maior velocidade possível. É importante também para o YouTube entender que o vídeo é relevante, ele espalhar mais. Então quando você curte, compartilha, ativa o sininho, todas as notificações, escreve alguma coisa aí, o YouTube espalha e também aumenta a chance de você receber os avisos quando eu faço as publicações. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, então, feita a introdução do canal, vamos para os comentários. Então, como eu falei, diferente de um outro, eu não lembro o nome, mas eu vou colocar, já tem aqui no card da descrição, né, todos os livros eu agrupei do Jung, Psicologia, tem todos da editora, vai estar aqui também na descrição. Esse aqui é um pouco mais fácil do que um outro que a gente... Não é dessa coleção, é uma outra coleção que são uns livros menores que eles estão relançando. A explicação do símbolo, como ele funciona, de onde ele veio, o que ele representa. Ainda tem a complexidade inerente a essa temática, porque tem que ter um pouco de história, você tem que ter alguns conhecimentos prévios para você ter talvez o máximo, o melhor aproveitamento. Mas esse aqui, você pode começar por esse que resolveu melhor do que esse outro, é alguma coisa sobre a morte, talvez. Então, ó, na parte 1 aqui, ó, o mito da criação, o Ouroboros, a grande mãe, essa grande mãe, a editora tem uns outros livros desse aqui, vou colocar na descrição. Que mais aqui? A separação dos pais, nascimento do herói, na parte 2, né? Mito, na parte B, parte 1, na parte B. Nascimento do herói, aí depois você vai, ele usa uma palavra aqui que o YouTube não gosta, né? Quando você não vai se separar da sua mãe, se separar do seu pai, no sentido aqui de psicologia, com símbolos. E aí depois ele vai tentar aplicar, na parte 2, ele vai resgatar essa parte de teoria que ele construiu. Então tem um parágrafo, são parágrafos, eles são fáceis de ler, mas ele tem muito conteúdo. Então você tem que ir lá, ler com calma. Aqui tem uma definição, um exemplo, uma outra explicação que conversa com algum outro item. Então você tem que trabalhar tudo esse conjunto, então você vai lendo um pouquinho mais devagar, vai grifando tudo, mas é fácil de você fazer o mapeamento, conseguir utilizar para o seu estudo. Para quem gosta desse tema de teoria, eu acho que vai valer a pena. Eu achei relativamente fácil de ler e entender. Tem parágrafos, que é que nem esse outro da morte, que eu li e falei, ó, não é que não tem nada a ver. Faltou algum conhecimento, ou talvez, como eu já li esses outros, acho que quase 10 livros, quando eu cheguei nesse aqui, eu falei, nossa, esse aqui é muito mais fácil que os outros. E complementou, que estão na playlist, né? Fica um vídeo para você olhar. Se bem que eles têm... itens diferentes, eles estão em segmentos diferentes, né? Eles estão analisando objetos diferentes da psicologia. Mas esse aqui eu achei esse aqui um pouco mais fácil, então você pode começar por ele também. Mas tem alguns parágrafos que ainda são, que eu vejo algumas pessoas, o outro lado, digamos assim, né? O lado contrário do Jung. Ah, eu não gosto do Jung por esse motivo. Então, quando você lê esses parágrafos, me parece que é esse que fala, poxa, não tem nada a ver. Ou algumas pessoas que utilizam o Jung, em vez de utilizar o parágrafo que aqui ele trabalhou, que é uma coisa mais palpável, já descobri, consigo aplicar melhor no tratamento, no entendimento da condição humana, da psicologia da pessoa.
parece que algumas pessoas que gostam do Jung escolhem justamente esse parágrafo nada a ver, ou esse parágrafo de maior complexidade de conseguir aplicar, ou eu que também não captei essa jogada ainda, porque aqui tem mais da metade esses parágrafos que você entende, grife e ok, mas tem alguns desse jeito também. Mas, aqui como eu acho que, nessa minha experiência, que eu já tenho esses outros livros, eu tenho a experiência prévia de leitura, eu tô achando que aqui já melhorou um pouco mais, porque não é que não tem nada a ver também, mas tem alguns que eu falei, esta palavra eu não conhecia, ou eu ainda não decorei, não fiz um mapeamento, um fichamento do que é essa palavra. Então eu não sei exatamente as 3, 4 significados e aplicações teóricas desse conceito. Então talvez este parágrafo não está confuso, mas eu consigo perceber que eu acho que tem mais conceitos, ou mais 2 ou 3 autores, que falam alguma coisa desse parágrafo aqui, e aí sim, este parágrafo não ia ser confuso, ou iria diminuir esta parte teórica, digamos que eu estou tentando exemplificar essas discussões macros que está tendo. Então, tem uma grande quantidade, é fácil de entender, grifar e você utiliza, e já tem uma outra quantidade, dessa quantidade menor, já separa metade, que está nessa situação que é inerente, né, de você estar estudando, então você tem que saber o máximo de aplicações do conceito, e com essas aplicações você vai conseguir desenvolver melhor os conceitos, aplicar na sua prática. Acredito que a ideia é que você leia isso aqui, consiga ajudar o paciente ou o cliente, também temos essa discussão se é paciente ou cliente. Então acho que inicialmente seria isso a minha experiência de leitura, com essas vantagens e desvantagens. Então agora, a partir desses comentários iniciais, dessa minha reflexão, esse sentimento inicial que eu tive com a leitura, como eu falei, eu gostei muito, é muito fácil de ler e compreender. Eu vou ver aqui, vou citar algumas páginas, não sei quantas que vão ficar no corte final do vídeo, mas vou tentar trazer para vocês o máximo de informação possível. Aqui, por exemplo, temos uma conclusão na 27 aqui, um outro autor aqui que ele citou: em todos os povos e religiões, a criação aparece como a criação da luz. Daí o advento da consciência manifesta como luz em contraste com as trevas do inconsciente, ser o verdadeiro objeto da mitologia da criação. Esse autor demonstrou também que nos diferentes estágios da consciência mitológica, que aqui com outro livro Laranja e Azul, né, que é o de introdução e de aplicação, tenho quase certeza que são esses os nomes, mas vai estar aqui nas playlists, você tem que ter um pouco de conhecimentos prévios de um pouco dos gregos, um pouco dos egípcios, para você sacar, né, ficar entrosado ali no que ele está citando. Se você não tiver nada, nenhum conhecimento, talvez você fique meio perdido, porque ele cita alguns deuses, algumas explicações, mas aqui eu achei bem legal, que você pode começar por ele aqui também. Mas continuando, então essa consciência mitológica, a primeira coisa a ser descoberta é a realidade subjetiva, e a formação do ego e a individualidade. Então aqui eu senti também um pouco, como eu já comentei, que se eu estivesse fazendo atendimento, se eu estivesse fazendo esse curso, se eu não me engano, acho que é um curso livre, técnico, mais ou menos assim, não sei qual é a legislação que se enquadra, a psicanálise e psicologia, aí é a graduação normal. Então se eu já estivesse fazendo os dois, ou um dos dois, estivesse com clínica atendendo pessoas, eu ia conseguir sacar um pouco melhor ali e aplicar alguma dessas coisas. Então acho que também me falta esse item, eu já li bastante, mas está faltando colocar na prática, digamos assim. Ou alguma coisa que o professor vai explicar quando estiver tendo lá no estágio, que eu vou conseguir ampliar mais ainda aqui o texto. Então acho que fica mais esse comentário, que eu já fiz acho que uns 2, 3 livros atrás, dessa mesma playlist, eu senti essa situação. Aqui é uma coisa do subjetivo, que se eu não me engano é do outro livro, vou ver se eu recordo aqui o exemplo, que a jogada é assim: você não sabe que o inconsciente está lá, mas ele faz algumas coisas em você. Então de maneira indireta, porque você é ansioso, ou você é muito feliz, muito triste, você tem sonhos, então você sabe que ele está lá, você não consegue alcançar. Então essa parte essas respostas que ele manda pra gente, como tem essa parte do inconsciente coletivo, que é o que? Esses símbolos que estão dentro da gente como espécie humana, ou da condição humana, desde sempre que a gente vai passando de pai para filho. Eu não sei, estou resumindo muito, tá? Tem muitos conceitos e palavras técnicas e teóricas que têm que ser aplicadas nessa explicação, mas o que eu lembro é essa jogada aqui. Você pega o inconsciente e você vai descobrindo. E aqui tem os símbolos que você aplica. Aí, uma outra dúvida, que eu acho que algumas pessoas criticam, parece que 3, 4 pessoas falam: essa situação é este símbolo. Então, sempre essa conclusão. Mas eu falei, mas não me pareceu tão intuitivo, tão científico,
digamos assim, eu comecei a ler, digamos assim. Eu sou um cientista, que nem na matemática, eu escrevi. Todos os cientistas têm que chegar na mesma conclusão com a matemática. Então, às vezes, tem alguns exemplos, ou o jeito que ele analisa, eu não sei se eu não captei a chave de interpretação, alguma coisa que está me faltando, que pode ser, muito provável também, que vai amenizar a situação, ou o jeito que eles estão aplicando é subjetivo para eles também. Então, parece que é mais um consenso e ainda está sendo desenvolvido. Então, tem alguns que eu falo, nossa, esse aqui, muito simples, acho que todo mundo vai concordar, quem está começando, quem é mais avançado, e esse aqui eu sou meio na dúvida. Então eu senti essa dificuldade ou essa característica nessa situação aqui com esses parágrafos, né? Que ele vai tentar desenvolver isso. Ele vai falando dos símbolos, aí você vai grifando, vai marcando, com uma conclusão, como que aplica e tal. Aí lá no final ele volta uma coisa mais prática, fala, olha, então sabe o símbolo que eu falei na parte 1? Sim, eu sei. Agora eu estou aplicando aqui com essa situação, com esse entendimento, então tem várias conclusões, foi bem fácil de você fazer esse mapeamento. E aí, eu acho que você passando por essas etapas que eu ilustrei aqui, né, de mais estudo e parte prática, vai ser cada vez mais efetivo. Esse é um tipo de livro que você pode voltar e ficar resgatando cada vez mais conteúdo, né? Mas só para acabar aqui o da 27, o princípio desse desenvolvimento, considerado do ponto de vista mitológico, o princípio do mundo é advento da luz, sem a qual nenhum processo do mundo pode ser visto. Beleza, então aqui, símbolo da luz, da consciência. Deixa eu ver aqui mais uma página. Sim, exatamente. Vê que eu já virei a página, já tem aqui um trecho que ilustra o que eu acabei de tentar comentar com vocês, né? Na 28. As respostas mitológicas a essas interrogações são simbólicas, como todas as que vêm das profundezas da psique, do inconsciente. A natureza metafórica do símbolo expressa que, daí abre uma aspas aqui, isto é semelhante a isto, aquilo é semelhante àquilo. Beleza, aqui está uma conclusão. Apenas o grupo simbólico, como compacto de analogias parcialmente contraditórias, pode fazer que algo desconhecido e incompreensível para a consciência se torne mais inteligível e conscientizável. Beleza, exatamente isso que eu tentei ilustrar aqui. Então é isso, essa primeira parte é apenas a listagem de conseguir ilustrar. Eu vou para a parte 2, que eu selecionei algumas páginas aqui, que eu acho que pode concluir, né? A gente chegar e eu apresentar o sentido final do livro aqui. Muito bem, página 247. Essa página eu gostei muito. Se eu entendo aqui, pelo que eu já li de outras coisas, o que ele está dizendo aqui, ó, tem a imagem símbolo. A imagem símbolo psíquica, fogo como algo vermelho, quente e ardente. Contém não apenas elementos da experiência interior, mas também exterior. Beleza. Aqui, o que eu acho que dá para fazer a ligação é o quê? Você vai subindo símbolos. Então você tem lá amarelo, aí o sol, aí o leão, que representa a natureza, ali é o rei, aí você vê assim, então o sol é importante, o leão é importante, e aí você vai fazendo mapeamentos. Não é à toa que todo ser humano naquela época vai falar que o sol é importante. Então quer dizer o quê? Encaixa com o inconsciente coletivo, encaixa com... Aí agora eu não vou conseguir resgatar o do Sócrates e Platão, alguns conceitos. Esse aqui, eu passei por essa leitura do Sócrates e Platão, dos conceitos. Eu sei que eu tenho anotado quando eu li lá o livro, mas eu não consegui resgatar aqui agora. Mas eu estou dizendo que, e eu sei que, não sei se foi esse livro ou algum outro, acredito que seja um dos que está na playlist, o autor viu? O Jung casa certinho com Platão e Aristóteles. Por que o Platão e Aristóteles, ou principalmente o da caverna, né, quando sai da caverna e vê a imagem do mundo das ideias, é o inconsciente coletivo, ou pode ser isso, ou pode ser também Deus, do pessoal do Santo Agostinho, é do Santo Agostinho também. E aí os três encaixam, quer dizer o que? Os três utilizaram palavras diferentes para o mesmo objeto, que é o que eles querem encontrar. Então, o mundo das ideias, aí tem esse aqui do inconsciente coletivo, e aí da religião do Santo Agostinho. Então, os três seriam a mesma coisa. Eu sei que daria para fazer, só que eu não sei de cor todos esses conceitos. Eu passei por eles, eu li, e eu sei que com essa página daria para resgatar aqui. Mas essa aqui é a parte 2, então ele está colocando conclusões e usando alguns outros conceitos. Alguns dos conceitos que estão aqui, ele não definiu com grande quantidade, mas como tem a coleção e a editora já lançou, você lendo os outros, você vai ter domínio dos conceitos, você vai conseguir aplicar e ficar muito mais efetivo. Eu acho que eu consegui ler com mais facilidade justamente por isso que eu fiz essas outras leituras prévias, então eu consegui absorver muito mais. Então esta página eu gostei por causa disso, daria pra gente ir nessa direção. Como eu falei, aqui está, dá para você ler, você grifa, e aí você vê qual o caminho teórico que você quer estudar, o que você quer resgatar, que é o normal
né? Você vai escrever o seu objeto, você vai fazer a delimitação da sua pesquisa, escrever seu projeto, aí você escreve o artigo, ou faz a pesquisa e aí você publica. Seria isso também, porque não é um livro acadêmico, é fácil de ler, dá para você ler e se divertir, como já comentei algumas vezes, mas querendo ou não, é um livro teórico, técnico, ele quer te passar alguma coisa, digamos assim, técnicas dessa parte de interpretação. Então aqui, continuando, na parte 250, eu quero ler a conclusão da 251, mas aqui da 250, aí, os meus conhecimentos iniciais, como eu falei, né, do que eu acho que eu já conseguiria mapear. Quando eu li as informações da Grande Mãe, eu entendi a parte de simbologia e o que representa e tal, falei, show de bola, ok, tranquilo. Mas, o que me vem também, tem a parte que eu li, concordo com ele, ok, tranquilo, mas como eu li de outras áreas, essa parte mais de religião, me veio um pouco a impressão que essa Grande Mãe iria substituir o Deus, porque essa Grande Mãe, não sei se ele usou aqui, mas se não tá aqui, tá na cara do gol falar, essa Grande Mãe é a natureza, então viraria um pouco um panteísmo, não sei, provavelmente algum autor já falou que é dessa área, que falou que isso aqui deve ser bom ou ruim, ou que o Jung quis dizer isso ou não, não sei, tá? Ou ele quis misturar, falar, olha, a religião na verdade é um panteísmo, que a natureza, a gente seria filho da natureza e tal, mas aqui nesse livro, pelo que é das minhas anotações, ele não falou isso com essas palavras. Agora não sei se eu estou confundindo esse com os outros, mas se ele não falou, está na cara do gol. Então você pode utilizar essa possibilidade de falar, concordo ou discordo, acho que é mais uma possibilidade aqui. Então eu resgatei isso nessa página 250 que eu lembrei, que daí já está no final do livro, e aí me veio novamente essa percepção, essa possibilidade. Falei, não, vamos comentar com eles aqui sobre isso. Vamos lá, a 251. A crescente tensão entre o sistema consciente do ego e o sistema inconsciente do corpo é a fonte de uma energia psíquica que distingue os seres humanos dos animais. A centroversão que possibilita essa diferenciação e individualização é uma expressão do princípio criador criativo, que na espécie humana realiza suas experiências novas no indivíduo portador do ego. Perfeito. Então aqui é a conclusão. Quando você faz a leitura, você fala, eu marquei aqui, conclusão, chave, principal. Fica certinho, dá pra você sacar aqui porque que ele é, porque tá na sequência. Mas, como eu falei aqui, ó, essa centroversão eu acho que eu teria que resgatar para ter certeza. A psique, energia psíquica, tem alguns comentários aqui sobre a tradução, né? Falar, eu usei a palavra tal de tal jeito, essa outra palavra de outro jeito, então é importante. Então, eu não sei, quando ele for subindo de nível, vai chegar uma hora que seria interessante você ler no original. Então, como eu estava comentando, que nem na filosofia, chega uma hora, principalmente lá o Nietzsche, ou Platão e tal, que você usa o termo em grego, o termo em alemão, que a tradução, mesmo tendo um capítulo explicativo do autor principal lá, né, não é interpretador, como é que chama? Não é o teórico, fugiu uma palavra aqui, o teórico específico que explica a obra, mas não que escreve um livro didático. Não é interpretador, mas fala? É isso, um teórico? Enfim, é uma outra palavra lá, mas fugiu. Mas uma hora você tem que ir pro idioma original para você ter a máxima interpretação, certo? Como eu estou tentando ilustrar aqui, mas provavelmente você percebeu, você que acompanha aqui sabe que tem essas etapas na área de humanas, essas dificuldades, e eu tento ilustrar para vocês. Mas ok, acho que cumpri bem essa página, o vídeo deve estar ficando longo, eu acho que dá pra gente ir para essa última página aqui, e depois a gente encerra. Vamos lá ver se cabe aqui. Página 261. Por isso, a superação do medo é a característica típica do herói, que se atreve a dar o passo evolutivo para o estágio seguinte e não permanece, ao contrário do homem comum, que se apega ao conservadorismo do sistema existente, como inimigo inverterado do novo. Aqui está a verdadeira qualidade revolucionária do herói. Somente ele, ao vencer a velha fase, tem sucesso em afastar o medo e transformá-lo em júbilo. Ok, então aqui, porque eu marquei esse? Aqui novamente tem a explicação, os símbolos, ele vai resgatando. Aí tem muito símbolo, muita coisa para você grifar aqui. Porque daí você tem aqui, aí ele tem o símbolo, aí vem o sol, vem as cores, é o animal. Aí ele, às vezes ele fala, olha, isso aqui encaixa com outra religião, com outra cultura, você tem que fazer várias anotações aqui e ver o que você quer pesquisar. Tem um livro da Lúcia alguma coisa, que é lá da Nova Acrópole, que é de filosofia, essa professora, que eles lançaram um livro também, está aqui no card na descrição. Eu acho que o livro dela é o da Cabala, tenho quase certeza que é esse.
E ela também, lá no canal dela, tem um monte de palestras, assim, de vários símbolos. Ah, símbolos dessa história aqui da Idade Média, símbolo dessa aqui dos gregos, símbolo dessa aqui. Então, símbolo, símbolo, símbolo. Então, quando eu olhei aqui, eu falei, nossa, encaixa com toda aquela listagem. Então, aqui tem as ferramentas do Jung, que não é todas que essa, acho que é a Lúcia, fugiu no sobrenome, que resgata nas palestras, que lá ela está contando os símbolos que tem, não necessariamente dá algumas conclusões, mas aqui é um pouco mais denso, que é o livro. Então quer dizer o quê? Já tem um mapeamento da área que você gosta, então você gosta das palestras dela, ou nessa vibe, o que significa a história por trás, palestras e tal, você vai conseguir ler, vai conseguir grifar muita coisa. O tema é muito complexo, tem muito conteúdo, e eu senti que é relativamente fácil de ler e entender, por isso que eu gostei da leitura. Então eu acho que eu consegui cobrir aqui o que eu queria, espero que tenha ficado claro. Se quiser fazer alguma pergunta nos comentários, eu tento esclarecer, desenvolver um pouco mais. Mas de modo geral, essa é uma leitura muito boa, eu dei 5 estrelas, ele cumpre o objetivo, o material é bom, né? Questão produto, é fácil de ler, tem muito conteúdo, eu acho que eu cumpri aqui, passei a minha experiência de leitura para vocês. Então, chegou até aqui, muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando que sempre tem os links de compra aqui na descrição, o botão de membros, o botão de valeu. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.